Bom dia, senhoras e senhores. Domingo, dia das mães, Belo Horizonte, um dia com sol aprazível. STF. Então, eu esperei uns dias aqui para me tentar digerir, tá? Para me digerir essa idiotice, essa palhaçada, essa encenação que ocorreu lá no STF, agora aí, quinta e sexta-feira, né? A repercussão geral. Então, assim, é um absurdo total, tá certo? Criar uma anarquia jurídica, uma confusão geral, né? Criar agora um clima de caos, né? Isso produzir uma aberração jurídica, tá? E aí agora essa energia negativa toda que está circulando aí, inclusive aí nas redes sociais. Eu queria abrir um parênteses aqui rapidinho para explicar, né? Porque eu considero, como a maior parte da população brasileira considera, que o Supremo é uma maçã, metade boa e metade podre, né? E a metade boa todo mundo sabe quem é, e a metade podre todo mundo sabe quem é. O senhor Marco Aurélio Melo, né, que é primo do Fernando Collor de Mello, que foi colocado no Supremo por indicação daquele infeliz do primo dele, Fernando Collor de Mello. Então, eu queria falar um pouquinho aqui das indicações lá pelo presidente da República e queria explicar para quem não sabe que nós estamos apenas copiando o modelo republicano americano. Porque lá nos Estados Unidos também o presidente da República indica os ministros da Suprema Corte. Agora lá os caras são sérios, lá os caras não são corruptos, lá não rola maracutaia, muito menos na Suprema Corte americana. Então nós copiamos o modelo, mas como nós somos um país corrupto, tá? A cópia desse modelo leva a esse caos que nós estamos vivendo aí. Então eu queria dar um recado aqui para os taxistas, queria dar um recado aqui para os motoristas de aplicativo e queria, evidentemente, como o canal é meu, fazer os meus comentários. Então, assim, fizeram uma lambança, o STF está na lama total, e o que eles fizeram agora com relação à regulamentação dos aplicativos foram simplesmente chafurdar mais na lama ainda. Eles estão a cada dia mais, afundando mais na lama, porque são pessoas irresponsáveis e outra coisa, que não sabem o que estão falando em matéria de aplicativos. Eles não sabem o que estão falando, e se não sabem, deveriam perguntar a quem sabe. Eu não sou a pessoa, talvez, ideal para falar, mas eu conheço bastante de aplicativo e estou sempre à disposição. Mas o Estado nunca te ouve. Eu consegui ser ouvido 5 minutos no grupo de estudo do Ministério Público do Trabalho, lá do Rio de Janeiro, procuradora doutora Karina Bicalli, que me deu a oportunidade de participar com 5 minutos apenas. Em 5 minutos você agrega pouco valor. Então, veja bem, o primeiro recado que eu queria dar é para os motoristas de aplicativo. Não se iludam, tá? Esse pessoal, eles apenas construíram uma anarquia jurídica, tá? Uma aberração, tá certo? Ficaram ali naquela masturbação sociológica, né? Ou nessa diarreia intelectual para dizer que o táxi é o que? Lei 13.630, não sei o que, o número das leis, eu não vou entrar em detalhes aqui em leis, né? Lei número tal, artigo número tal, recurso número tal, adendo número tal. Então, assim, eles ficam naquela masturbação mental, não é isso? Nessa diarreia sociológica, para explicar o inexplicável, e ninguém entende nada. Então, veja bem, se você não sabe, você tem que perguntar a quem sabe. A vontade que eu tenho, tá? A vontade que eu tenho seria de embrulhar o Dr. Nelson Prata, né? Que é um especialista, autor do livro perdão, Táxi versus Uber, né? Que eu já fiz um vídeo aí. Se você quiser saber um pouquinho desse vídeo, eu fiz lá um vídeo que é um parasita chamado Uber. Então, se você quiser saber um pouquinho desse livro, é só ir lá e procurar esse vídeo aí, que eu falo um pouquinho lá do livro Táxi versus Uber, tá? O Dr. Nelson Prata,
é um especialista, um engenheiro especialista de trânsito. Então, eles deveriam ter ouvido, tá? Para não fazer essa palhaçada que fizeram aí. Então, completando o raciocínio aqui e o recado para os motoristas de aplicativo, eu queria dizer o seguinte: eles deram empoderamento, tá? Empoderamento para os aplicativos. Os aplicativos agora estão se sentindo o rei da cocada preta, não é isso? E com todo o poder do mundo e com o Supremo ao lado deles. Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão cair matando para cima dos motoristas, tá? Porque foi a institucionalização da baderna. Foi o que essa gente fez, irresponsavelmente o Supremo fez. Tá? Institucionalizaram a baderna. Então, eu não deveriam comemorar. Presta atenção no que eu estou falando. Eles vão cair matando agora para cima dos motoristas. Não vão atender nenhum tipo de reivindicação, porque agora eles têm o Supremo do lado deles, né? Então veja bem, no caso dos taxistas, tá? Os taxistas que foram humilhados aí, ó, né? Marco Aurélio Melo, eu tô aqui, ó, senhor Marco Aurélio Melo, eu vou mandar isso aqui pro e-mail do senhor, tá certo? Que é um processo aqui da menina contra a 99, o motorista da 99 com placa clonada, conta fake, tá? Armado com 38, foi lá, socou o 38 na menina e levou os pertences da menina. Tá aqui a condenado. O próximo vídeo eu vou fazer sobre essa matéria aqui. E então ele vem então agredir, humilhar os taxistas Brasil afora, tá certo? Tá todo mundo nervoso, tá todo mundo ansioso. E o que eu quero falar para os taxistas? Quem sustenta aquele castelo lá é a população brasileira, é o povo brasileiro, a sociedade brasileira, incluindo os taxistas. Então você, taxista, que está sustentando aquele castelo lá, champanhe, camarão, motorista, enfermeira, sociólogo, psicólogo, eles têm aquela mega estrutura para poder fazer, desculpa a expressão, uma merda dessa que eles fizeram. Então eu queria aqui comentar e dizer o seguinte, que na minha opinião, tá, para esse negócio ser bem conduzido, eles deveriam ter formado uma força-tarefa, tá certo? Essa força-tarefa seria um grupo de estudo. Então você vai reunir, porque o que acontece? Eu queria pegar aqui que eu tô simbolizando aqui a caixa preta da Uber, tá? Isso aqui é a caixa preta da Uber. Então tá aqui, ó, tá cheio de algoritmo aqui dentro, que são os palitos de fósforo, cada um simbolizando um algoritmo. Essa é a questão toda que confunde essa gente toda e não sabe o que faz com essa caixa preta, o que faz com esse algoritmo, que é a plataforma digital. Então, para estudar, analisar isso aqui, esses algoritmos, tá certo? Porque a Uber encheu a caixa preta de algoritmo, cada um tem uma função, cada algoritmo é uma função da máquina. Eles deveriam fazer uma força-tarefa, reunir a força-tarefa, tá certo? E essa força-tarefa ia analisar essa caixa preta da Uber. Depois de analisado, apresentava o resultado do trabalho para o STF e a partir do resultado dessa força-tarefa, desse grupo de estudo, um trabalho conclusivo, é que eles iam então poder analisar a questão e poder dar alguma decisão. Então eles deveriam convocar, presta atenção, Receita Federal, Ministério Público do Trabalho, INSS, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e Ministério das Cidades. Eu relacionei aqui 6 órgãos do Estado, do Poder Executivo, que tem a ver com essa plataforma. No caso da Receita Federal, vou falar rapidinho aqui para o vídeo não ficar longo. Receita Federal, a Receita Federal, os auditores da Receita Federal têm que dizer o seguinte: olha, como é que nós vamos taxar esse povo? Como é que nós vamos cobrar imposto dessa gente? Como é que nós vamos calcular isso, a porcentagem? É em cima de plataforma digital ou é em cima de transporte de passageiros? Evidentemente que a atividade fim é transporte passageiro e é o que eu tenho defendido. Então a Receita Federal, ela tem, é imperativa, afirmativa, ela tem que participar dessa força-tarefa. O Ministério Público, né? O Ministério Público tem que falar num trabalho conclusivo, porque esse grupo de estudo que eu participei lá não está conclusivo ainda. Deveria concluir, inclusive deveria parar as ações trabalhistas que estão no Ministério do Trabalho, enquanto o Ministério Público do Trabalho não der essa decisão final. Tem ou não tem um vínculo?
né? Na minha opinião tem, e eu tenho demonstrado aqui no meu canal. Então o Ministério Público deveria participar dessa força-tarefa. O INSS também tem que participar, porque é o seguinte, como é que vai ficar a questão da contribuição previdenciária desse pessoal? Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, né? Ou nós vamos exigir deles um seguro de vida. Tá? Então tá aí todo mundo trabalhando e ninguém sabe se está pagando, se eles estão pagando ou não o INSS, né? E tá lá o ministro da Economia brigando no Congresso lá e falando desse assunto todo dia. A questão do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem que entrar e discutir as questões de segurança pública, discutir as questões aí envolve polícia civil, delegados de polícia, que vão falar sobre contas fake, vão falar sobre estrupo, mortes, né, dentro dos carros, como é o caso que eu citei aqui agora. O motorista armado foi lá e socou o revólver na menina. E por último, o Ministério das Cidades, que aí vão entrar os técnicos, vão entrar no caso aqui de Belo Horizonte, a BH Trans, né, os órgãos que cuidam de trânsito nos municípios. E aí vão dizer quais são os impactos desses aplicativos no trânsito diariamente. Tá? Quer dizer, nós vamos regular a quantidade de carro ou não vão? Agora vai ficar ilimitado? Agora o município não pode mais falar nada, não pode proibir, não pode exigir nada? Mas que baderna é essa? Que bagunça é essa? Esse pessoal, que responsabilidade tem esses ministros para poder construir uma aberração dessa e falar um monte de asneira dessas? Então eu trago aqui a minha opinião, tá? Que nesse caso dos Ministérios das Cidades, aí que entra o Dr. Nelson Prata, que é um engenheiro de trânsito e que vai levantar todas essas questões. Então esses 6 órgãos do governo que eu relacionei aqui deveriam se reunir individualmente e depois conjuntamente formular um documento conclusivo, submeter ao Supremo, para que depois de tudo isso feito, eles poderiam então analisar e tirar uma conclusão. E não fazer essa bobagem, essa irresponsabilidade que fizeram semana passada, na minha opinião. Eu queria agradecer, queria dizer aos taxistas o seguinte: o taxista tem que resistir, o taxista não pode desistir, tá? Tem que se manter firme, porque essas plataformas, elas vão lá na frente, elas vão desmoronar, Então, aqui agora, o táxi, os diversos táxis das diversas capitais brasileiras, pensar que formas que vai agir, que estratégia que vai usar agora para poder questionar, tá? Porque essa decisão é espúria, é estúpida, é arrogante, é irresponsável. E alguma coisa vai ter que ser feita. Tá? Então assim, agora esse clima criou um clima negativo, né? Quer dizer, o Supremo ele já tem uma carga negativa muito grande. Você imagina que, vamos supor aí, 150 mil, 200 mil taxistas Brasil afora vibrando negativamente contra esse irresponsável desse Marco Aurélio Mello. Ele não passa de um irresponsável. Ele deu um tapa na cara das mães hoje que perderam seus filhos na plataforma, deu um tapa na cara das esposas que perderam seus maridos dirigindo na plataforma, tá certo? É um arrogante, um irresponsável. Muito obrigado, bom domingo, feliz Dia das Mães. Se você gostou, deixe seu like. Se puder, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Tenha um bom final de domingo.